meu tudo e eu nada sou. Ó Cordeiro, Filho de Deus, Príncipe da Paz, Santíssimo. Confiou a Ele a autoridade espiritual nesta hora. Nesta hora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor conceda agora toda a eficácia e eficiência. O Senhor conceda agora a sabedoria e a profecia, a ciência. Eu te peço agora, Senhor, que todos os dons e carismas estejam sensíveis a esta ministração. E que o Senhor fale, o Senhor haja, o Senhor se manifeste nesta pregação. O Siri cantarabaia larabaxiria lara. E consagramos o nosso irmão em toda essa pregação, oração, ao bem-aventurado coração imaculado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pode se sentando e vai cantando. Sem medo algum, se amem mais, sem medo algum, se amem mais, o meu espírito é quem age faz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Amados, é uma grande alegria e uma grande honra para mim nesse momento poder trazer essa pregação para vocês. Meu nome, como o Lucas já disse, é Bruno, sou da cidade de Senador Firmino, aqui na nossa Arquidiocese de Mariana. Tenho a honra também de participar do grupo de oração São Bento, que acontece aos domingos, às 19 horas. Se você estiver passando por lá aos domingos, não deixe de participar conosco, será muito bem-vindo. E tenho também a alegria de, há praticamente 2 meses atrás, ter assumido nesse tempo à frente do Ministério de Promoção Humana na nossa Arquidiocese. Cadê o pessoal de Promoção Humana aí, gente? Oh, glória! Que é uma honra também, um grande presente de Deus. E nós temos essa camisa que tem até essa imagem do Pai Misericordioso abraçando o Filho. E nós estamos agora às vésperas da hora da misericórdia. Então, tudo é providência, né, amados? Irmãos, nesse momento nós vamos falar de algo muito importante para a nossa caminhada enquanto coordenador de grupo de oração, enquanto membro do grupo de oração, que é sobre a autoridade espiritual. Oh, glória! E na sua autoridade espiritual que Deus te concedeu, já quero te convocar nesse momento, colocar a mão nessa bênção, nesse irmão que está ao seu lado. Vamos fazer uma oração para ele, porque sabemos que após o almoço, às vezes bate uma lombeira, às vezes não é fácil, né? Então repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa tarde, dai a esse meu irmão o dom do entendimento, livra-o da preguiça e do cansaço que queira o atrapalhar. Mas se ele fraquejar, Senhor, conceda a ele hoje a graça do sono eterno. Amém? Oh, glória! Irmãos, amém? Nossa Senhora do Silêncio, rogai por nós. Amados, fazendo um adendo também, dentro daquilo que a Helenice nos trouxe de manhã, que cada um de nós somos responsáveis por ser continuadores da missão salvífica de Jesus. Isso é muito lindo, irmãos, porque lá no nosso grupo de oração, na nossa realidade, onde Deus nos colocou, Deus quer que você, Deus quer que nós sejamos mão, sejamos dedo de Deus para os nossos irmãos, para as irmãs que estão no grupo de oração. Ano passado, no ano de 2018, no workshop para coordenadores de grupo de oração durante o ENF,
o Jim Murphy, presidente internacional do ICRIS, ele trouxe uma fala que é muito profética para esse momento. Eu queria fazer questão de trazer para você, e que você não escutasse isso como a gente diz lá em Senador, lá no interior, como se fosse conversa para boi dormir, não. Mas que você acolhesse isso como uma profecia para você, para a sua vida, para a missão que Deus te confiou. Olha para você ver, as pessoas recorrem a nós, elas buscam a nós para chegar ao céu. Nós somos o primeiro lugar que as pessoas tocam para chegarem ao céu. Elas recorrem a nós. Nós somos os instrumentos de Deus. Somos os dedos que escrevem as mensagens de Deus. Nós somos o povo que torna o reino de Deus real. Através de nós, a glória de Deus é tocada. Nós somos como as vestes de Cristo, onde as pessoas tocam e são curadas. Tudo isso para levá-las ao céu. Meu irmão, minha irmã, Padre Jonas me veio ao coração aqui agora. Durante um desses últimos eventos, ele trazia que o grupo de oração é uma fábrica de santos. Irmãos, nós não estamos ali a cada semana no nosso grupo de oração brincando com as almas daquelas pessoas. Deus confiou a mim, Deus confiou a você que é coordenador de grupo de oração, uma autoridade espiritual que te vem somada à graça sacramental do seu batismo, mas também é uma graça de estado que paira sobre você nesse templo de coordenação. Eu já tive a alegria também de ser coordenador do grupo de oração que eu participo. Hoje tenho a honra de ser servo nesse grupo. E durante aquele período que eu fui coordenador, é incrível, gente. Nós sentimos mesmo durante o caminhar que existe uma graça sobrenatural. Você pode confirmar isso? Amado, e é preciso você assumir essa autoridade, essa graça de estado que Deus te deu. Sabe por quê? Se você não assumir a autoridade espiritual enquanto coordenador do seu grupo de oração, deixa eu te falar bem sincero, o inimigo vai estar exercendo essa autoridade no seu grupo de oração. Amados, nós temos que assumir o nosso posto. Deus nos escolheu para estar ali. Durante esse tempo, Deus te confiou essa missão de coordenador, de coordenadora. E é preciso você assumir essa autoridade. E nós baseamos a nossa autoridade espiritual em quem? Em Cristo Jesus. Amados, existe um trecho na Bíblia que vai dizer para nós que Ele é a cabeça e nós somos os membros. Então nós temos que confiar e pedir a Cristo mesmo que nos revista da mesma autoridade que está nele, meu irmão, minha irmã. Porque quando Deus te escolheu, quando você naquela eleição para coordenador de grupo de oração, lá para o seu grupo de oração, quando você foi escolhido, não foram apenas irmãos que lá te elegeram através de uma votação, ou seja lá o processo que foi adotado, mas o próprio Deus te escolheu. Deus te elegeu, como a gente cantou de manhã naquela linda canção, e porque Deus te escolheu, Ele espera algo de você. Por isso é preciso que você assuma com coragem essa autoridade espiritual, porque bem sabemos também de uma palavra que diz que a quem muito foi dado, se Deus te cobrasse hoje da sua coordenação para o seu grupo de oração, daria 100%? 50%? Vamos parar por aí que é melhor, né? Irmãos, porque lá no nosso grupo de oração, lá você como coordenador do seu grupo de oração, além da missão de pastorear, de cuidar do rebanho confiado a você no seu grupo de oração, existe também a função de autoridade, de poder que Deus te deu. Existem decisões que você, enquanto coordenador, enquanto coordenadora do grupo de oração, vai ser preciso apenas você tomar. Claro que em comunhão com o seu núcleo de serviço, mas tem hora que a decisão vai partir de você. E para isso, se você não tem autoridade, quem que vai ditar as regras? Amado, isso é super importante para nós. E para nós compreendermos melhor a questão de autoridade espiritual, eu quero trazer para você o conceito da palavra autoridade. A palavra autoridade, o que ela quer dizer para nós? É o poder delegado. A palavra autoridade vem de uma variação do latim auctoritas e tem sentido de fazer crescer, instigar, consumar, cumprir e dar exemplo. Irmãos, aqui nós não vamos pormenorizar o significado de autoridade, mas nós queremos trabalhar bem dentro da linha de autoridade espiritual. Aquela autoridade que Deus te deu para expulsar o mal, meu irmão, minha irmã. Você é revestido dessa autoridade.
Por mais que você passe por tribulações, porque enquanto estivermos aqui nessa terra, passaremos sim por tribulações, por provações, mas em você existe essa graça, esse grande presente de Deus para você, que é a autoridade espiritual. E essa autoridade é diferente de autoritarismo, porque existem grupos de oração, como diz o Vinícius, né, Lucas, lá na Arquidiocese de Xangai, onde o coordenador, ele que manda, ele que faz tudo, ninguém mais faz nada. Tem que ouvir a minha voz, a última palavra, por mais que seja dele, mas ele exerce aquela autoridade de maneira desregulada. Ele exerce um autoritarismo onde as pessoas, às vezes, como a gente rezava mais cedo, determinados servos têm até medo de se aproximar do coordenador. Olha para essa pessoa do seu lado mais uma vez, vê, não fala nada, vê se ele tem cara de coordenador, que é autoritário, exercendo esse autoritarismo. E essa risadinha eu acho que está entregando algo. Amados, e essa autoridade que Deus nos confere, Ele quer nos tirar do autoritarismo que às vezes faz o nosso grupo de oração se perder. A verdadeira autoridade que o Senhor concede a você, coordenador de grupo de oração, é de se colocar a serviço. Porque para você ser o coordenador de grupo, do seu grupo de oração, primeiro você teve que ser servo daquele grupo de oração. Por isso Deus quer te fazer primeiro servo, para depois se fazer coordenador, e a partir do momento que você estiver ali exercendo aquela coordenação, você ter aquela autoridade. Irmãos, existe uma apostila de formação da renovação, é uma formação específica, um módulo para a formação de coordenadores de grupo de oração, que fala que a autoridade está em permanecer firme em Cristo. Mais cedo, no momento de oração, a gente rezava e vinha até aquela moção de Pedro caminhando sobre as águas, e ali enquanto Pedro olhava para Jesus, ele permanecia firme, mas quando ele tirou o olhar de Cristo e olhou para ele mesmo, ele começou a afundar. O seu grupo de oração passa por dificuldades, não passa? Olá, são as mil maravilhas. Claro que não, irmãos. Não podemos aqui negar aqueles desafios que temos a cada semana, a cada dia no nosso grupo de oração. Mas o que eu quero te pedir é que você permaneça firme em Jesus. Que você permaneça firme e construa o seu grupo de oração sobre a rocha e não sobre a areia. Porque se estiver sobre a areia, qualquer tempestade, qualquer vento, por mais fraco que seja, irá derrubar. Que o seu grupo de oração seja essa casa firme sobre a rocha. Por isso, coloque a mão no seu coração e repita isso comigo. O meu grupo de oração está fincado na rocha que é Cristo. Amém. Irmãos, e para nós estarmos fincados na rocha que é Cristo, nós necessitamos, várias vezes durante o nosso dia, clamar a graça do batismo no Espírito Santo. Nós precisamos viver, como diz o Padre Jonas, incessantemente sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Porque na nossa vida, faz um parâmetro da sua vida, quando você não se deixa conduzir pelo Espírito Santo, a gente, com perdão da palavra, só faz besteira. Você para pensar nos seus pecados, naquilo que você fez errado. Olha, o Espírito Santo, claro que estava com você, mas talvez você não deu liberdade para Ele, você não deixou Ele agir em você em primeiro lugar naquele momento. Mas a partir do momento que a gente deixar que o Espírito Santo seja tudo em nós, como bem nos ensina a beata Helena Guerra, irmãos, nós vamos conseguir exercer com poder essa autoridade espiritual. Imagina para você ver a palavra de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai pegar num texto bíblico, mas eu quero citar um outro texto, que é de Atos 19, versículo 15, que vai falar ali daqueles falsos exorcistas ali, exorcistas ambulantes ali, que depois que eles vão fazendo ali, expulsando, dizem eles, expulsando demônios em nome de Cristo, em nome de Paulo, mas a população vai dizer para eles que Paulo e Cristo eles conheciam, mas aqueles falsos exorcistas não conheciam. Irmãos, por isso nós temos que estar sempre revestidos dessa graça do Espírito Santo. Para ilustrar um pouco melhor isso, quero até chamar o Lucas aqui para nos ajudar. A cidade de algum de vocês aqui, por acaso, ainda tem aqueles guardas de trânsito? Tem? A cidade que tem, levante a mão. Isso.
Vocês vão imaginar agora, use um pouquinho da imaginação nessa tarde. Eu vou ser o guarda de trânsito e o Lucas será um carro desgovernado. Imagina um carro desse tamanho, né, gente? Glória a Deus, é um carro forte, né? Tô pensando. E aí eu vou ser o guarda de trânsito e o Lucas vai vir. Vem, Lucas. Jesus amado, esse carro tá vindo rápido mesmo. O glória, sai daí, carro. Amados, o carro veio, mas eu, enquanto guarda, eu estava sem. O que o guarda usa? Muitos deles, o que é aquilo que assovia? O que eles usam? O apito. Eu estava sem o apito. Agora vamos ver o carro vindo. Assovia aí, gente, quem sabe assoviar depois do almoço. Vem de novo, Lucas. Tá com o apito mesmo? Isso. Muito obrigado, Lucas. Isso é para ilustrar, amados, que assim como um guarda de trânsito, se ele não estiver com um apito, e se a população que dirige os carros, às vezes vem desgovernado mesmo, não souber da lei, eles vão atropelar o guarda. Assim é conosco no grupo de oração. Não comparando, mas ilustrando de forma que como se o Espírito Santo fosse esse apito, fosse essa lei que diz que o motorista tem que parar ao apito do guarda de trânsito. Assim é com você, coordenador de grupo de oração. A autoridade que Deus te concede, a partir do derramamento do Espírito Santo que você clama incessantemente, vai te dar a autoridade até mesmo para parar aquelas situações desgovernadas. Porque às vezes tem situações que fogem do controle do coordenador do grupo de oração. Mas quando você lá bota o joelho no chão, clama a graça de Deus, clama a misericórdia do Senhor, e o Espírito Santo está com você, meu irmão, minha irmã, pode ser um carro forte daquele tamanho que o Espírito Santo dá um jeito de parar. Amados, dentro da questão de autoridade espiritual ainda, nós sabemos bem no mundo de hoje, principalmente em volta das mídias sociais, da questão da persuasão na fala. E muitas vezes as pessoas que são revestidas de autoridade, elas usam da persuasão para convencer aquelas outras pessoas que são subordinadas. Às vezes no seu grupo de oração, a partir de formações, a partir do amadurecimento na caminhada, você vai através de técnicas de persuasão, sabendo como falar com as pessoas, e ao ouvir as suas palavras, eles vão até mesmo sendo dóceis e obedecendo. Mas é uma linha muito tênue essa questão da persuasão, para que ela não caia numa manipulação, onde às vezes porque eu falo bem, eu falo firme, falo forte, às vezes eu quero convencer o outro, convencer o servo do meu grupo de oração, não para o bem do grupo de oração, mas para o meu próprio bem, e eu acabo o manipulando. Nas 4 arquidioceses aqui não acontece isso não, né, gente? Às vezes eleições para coordenadores de grupo de oração, eleições para coordenadores de arquidiocese, que há uma manipulação, pessoas que tentam manipular até essa ação do Espírito Santo, mas isso na arquidiocese de Xangai. Por isso que eu disse que existe uma linha muito tênue entre a questão da persuasão, porque quando você vai usá-la para manipulação e quando você vai usar para uma influência positiva. Porque, amados, a persuasão também é um dom que Deus vai lapidando em nós, porque muitas vezes aquela pessoa que vai ao nosso grupo de oração, para que o pregador convença ela da verdade que é Cristo, convença ela da palavra pregada, ele vai ter que usar das técnicas de persuasão, mas não no sentido de manipulação, mas no sentido de uma intenção reta, de uma boa intenção, de uma intenção positiva, visando o bem não dele, mas apenas o bem do grupo de oração, o bem comum, o bem de todos. E o Frei Elias Vela tem um livro que chama Líder de Fé, e olha uma fala dele muito importante nesse sentido. O líder natural atrai as pessoas para ele, enquanto o líder bíblico atrai as pessoas para Jesus. Nós, enquanto lideranças, nós precisamos atrair as pessoas para Jesus. Eu costumo até brincar com o pessoal, usar o exemplo de uma caixa de água. E imagina para vocês uma caixa de água e tem lá o cano que vai a água até chegar na torneira. E nós seremos esse cano, meu irmão, minha irmã, que fará a água chegar, a água do Espírito Santo, chegar até a torneira onde a pessoa vem se lavar, vem se banhar. E se esse cano estiver sujo, como que a água vai chegar? Suja. E se o cano estiver limpo? Lógico que vai chegar limpo, né, gente?
Por isso nós precisamos mesmo ser esses canais da graça de Deus, revestidos por essa autoridade espiritual que o Senhor nos concede. E a imitação de Cristo Jesus, um bom líder, um bom coordenador de grupo de oração que assume a sua autoridade espiritual, ele vai ter um coração de servo. Um líder que tem um coração de servo, irmãos, o seu grupo de oração vai acontecer maravilhas. Porque ele não vai pensar às vezes apenas no autoritarismo, apenas apegado ao cargo que ele exige de liderança, mas ele vai talvez muitas vezes se colocar enquanto servo, porque o coração dele é um coração semelhante ao de Cristo. A palavra de Deus traz alguns exemplos para nós de autoridade espiritual. E eu queria dizer uma frase muito profética para vocês nessa tarde sobre a questão de autoridade espiritual. Porque esse ano nós estamos vivendo, qual que é o tema da renovação? Pergunta para o irmão do seu irmão, para o irmão do seu lado. Fala bem alto para a gente escutar. O amor de Deus. Amém, glória a Deus. E dentro desse tema da renovação para esse ano, a autoridade espiritual, o Senhor diz para nós que é o amor dele derramado no coração dos líderes. Olha que lindo isso, amado, olha que lindo isso, amada. Deus derrama o amor dele no seu coração quando ele te concede a autoridade. Tome posse desse amor que é derramado sobre você, não desperdice esse amor. Mas voltando à questão da palavra de Deus, de trechos que nos mostram o exercício dessa autoridade espiritual, o primeiro deles não precisa tomar, mas está em João capítulo 18, versículo 4, de 4 a 6, a autoridade de Jesus ali no Horto das Oliveiras, porque quando os soldados chegam ali, Jesus responde para eles: a quem vocês procuram? E Jesus diz: sou eu. E quando Jesus fala sou eu, eles caem por terra. Olha para você ver, imagina alguém te procurando ali, você logicamente talvez ia ficar com muito medo, trêmulo. Mas Jesus, naquela autoridade espiritual que estava sobre ele, diz: sou eu. Um outro trecho também, Lucas 1, no versículo 40 ao 41, e também o versículo 44, até uma palavra que foi traga na oração, autoridade espiritual da Virgem Maria. A autoridade espiritual da Virgem Maria, quando ela vai saudar a Isabel. Apenas a saudação de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, glória a Deus. A gente vê também em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 11 a 12, a autoridade espiritual de Paulo, quando lenços e panos que tinham tocado a Paulo curavam os enfermos, irmãos. Mas nesse mesmo capítulo, lá no versículo 13 a 16, a gente vê a ausência da autoridade espiritual, que é quando os judeus exorcistas, os falsos exorcistas, que a gente falou há pouco, utilizavam o nome de Jesus apenas como fórmula, sem ter intimidade com Deus, sem ter intimidade com Cristo. Irmãos, nós fizemos esse breve início dizendo para vocês sobre a autoridade espiritual, porque nós vamos agora tomar a nossa palavra, porque nessa tarde o Senhor prometeu e Ele quer dar para cada um que está aqui os 5 pilares que vão sustentar a sua autoridade espiritual. Por isso, pega a sua palavra comigo, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Mateus 25, versículo 14. Amém? E a palavra diz para nós: será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Palavra da nossa salvação. Irmão, quantos talentos você queria ter recebido se fosse de acordo com essa palavra? 5, 2 ou 1? Pode falar, gente, sem medo. Cadê a autoridade de vocês?
5, 2 ou 1? Amém para quem disse 5. Amém para quem disse 1. Mas não enterre esse seu talento, como vai continuar a palavra ao dizer. E o primeiro desses talentos, o primeiro pilar, é aquilo que a Helenice já trouxe, que a gente vai retomar de forma brevemente, que é a intimidade com Deus. Irmãos, nós temos a alegria e a graça de ter aqui a imagem do Sagrado Coração de Jesus, ali em cima a ilustração para nós, mas essa intimidade com Deus tem que nos levar a querer adentrar no coração de Cristo, a querer mergulhar mesmo no coração de Jesus, a ter tal relacionamento como Moisés tinha, de falar face a face com o Senhor. Nós temos que desejar, e muito mais que desejar, praticar essa intimidade com Deus. Porque se você não tiver intimidade, meu irmão, minha irmã, sinto muito em te dizer, a sua autoridade espiritual vai esfriar cada dia mais. E o Papa Francisco, até em sintonia com esse nosso encontro para coordenadores, na última quinta-feira, agora dia 4, na homilia lá no Vaticano, ele trazia até uma fala dele que vem de encontro à questão da intimidade. Olha o que ele diz: somos mornos muitas vezes. Olha o que ele vai dizer agora: chega da oração de papagaio. Fala para o irmão do lado: chega da oração de papagaio. Fala para ele assim: é preciso coragem, fazer aquilo que puder. Isso, irmãos, não é fala minha, isso foi o Papa Francisco, agora no último dia 4 de abril desse ano mesmo. E essa oração de papagaio, o Papa dizia que aquela oração, às vezes, não menosprezando, mas às vezes eu rezo lá 2 Pai Nosso, 2 Maria, tá pronto, já agora não precisa rezar mais nada não, já fiz minha parte. A gente se contentar com pouco, a gente se contentar apenas com aquele talento. Irmãos, nós temos que ir além, ainda mais você, ainda mais eu, que somos lideranças dentro da igreja, lideranças dentro da renovação carismática católica. Irmãos, nós precisamos de fato estar ligados à videira. E quem é a nossa videira? Jesus. E para estar a Ele, para estar ligado a Ele nesse relacionamento, nós precisamos guardar os seus mandamentos, seguir a sua palavra, ouvir e seguir as moções, as inspirações de Deus e ser a imagem de Jesus. Aquilo que o Lucas trazia para nós nessa última oração que antecedeu essa pregação, nós precisamos, aquilo que a renovação tem em sua missão, em sua visão, de ser o rosto de Pentecostes para o mundo. As pessoas têm que olhar para nós, daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso também, na questão do testemunho, da retidão, mas as pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente. Elas estão cansadas de ver tanta coisa errada, tanta coisa ruim nesse mundo afora, irmãos. E nós vamos ter mais do mesmo? Vamos ou não? Isso mesmo, louvado seja Deus. E assim nós já partimos para o segundo talento, o segundo pilar, que é a retidão, a busca pela santidade, a integridade de vida, o senso de justiça, alguém comprometido com Deus. E eu quero te fazer uma pergunta, não precisa responder em voz alta, mas a sua vida está totalmente sobre o senhorio de Jesus? Retidão é isso, amados. A nossa vida inteira está sobre o senhorio de Jesus. Muitos grupos de oração, muitos coordenadores têm caído porque têm dado brechas. Muitos coordenadores têm se sentido fracos, desanimados, porque não têm tido uma vida totalmente sobre o senhorio de Cristo, amados. Nós precisamos ter o nosso caráter lapidado e moldado pelo Espírito Santo. E aqui, irmão, quero trazer uma verdade para você, falando com muito amor, com muito carinho, nesta hora da misericórdia. Mas não basta você ser carismático apenas dentro da igreja. Esse mundo precisa muito do nosso testemunho lá fora, porque muitas vezes as pessoas não vêm ao nosso grupo de oração, porque dentro da igreja eu sou um, e lá fora eu sou o contrário daquilo que eu sou lá. Na sua casa, na sua família, sabemos que é difícil, eu não estou falando que é fácil não, gente. Para mim também é uma luta, lá em casa, com a minha família, com meus pais, com os meus irmãos. Mas, irmãos, é preciso ter coragem, como diz o Papa Francisco. E sem essa retidão de vida, sem essa vida em comunhão com aquilo que você fala, com aquilo que você prega, com aquilo que você canta, sabe qual que vai ser o tamanho da sua autoridade espiritual? Zero de autoridade espiritual para você. Não sou professor não, mas
se você não tiver comunhão da sua vida, se a vida que você vive não for reta com aquilo que você diz, meu irmão, minha irmã, você será reprovado nesse seu tempo de coordenação. Irmãos, estou falando isso porque é preciso que de fato você não brinque com esse chamado que Deus te fez. Falo também com muito amor porque estamos na hora da misericórdia, mas eu não quero brincar com você. Você não saiu da sua casa para passar mais um final de semana qualquer, mas você veio aqui para ter a sua vida transformada e a partir de você o seu grupo de oração também. Por isso precisamos dessa autoridade e dessa retidão de vida. Mas você pode me perguntar, não é fácil? Não é mesmo. Mas eu repito para você aquilo que a gente dizia até na questão da autoridade, que nós temos que viver incessantemente clamando o batismo no Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. Como diz a canção do Padre Alessandro, o que é que eu sou sem Jesus? Nada. Exatamente, meu irmão, minha irmã. Nós temos que viver aquilo que nós falamos. Não sei se a sua realidade é assim também, mas eu esqueci de falar no início, por formação eu sou assistente social, trabalho na cidade de Ubá, e no CRAS, onde eu trabalho, é uma área bem vulnerável, mas as pessoas que trabalham comigo, os outros profissionais ali, eu já trabalhei com pessoas que eram satanistas, hoje em dia tem espírita, tem ateu, e assim vai. E nesses ambientes que não são fáceis, mas que exige a nossa presença, o nosso testemunho ali, quantas e quantas vezes eles estão lá na rodinha, fofocando, conversando, e às vezes eu chego perto, o Bruno chegou, vamos mudar de assunto. Não no sentido de me valorizar, mas é preciso que nós estejamos em comunhão íntima com Deus, demos o nosso testemunho para que as pessoas até mesmo se incomodem daquilo de errado que elas estiverem falando, estiverem fazendo, quando nós chegarmos perto, irmão e irmã. Você tem essa autoridade em você. E porque você não alimenta essa autoridade espiritual, é preciso testemunho. Um documento fantástico da igreja, que eu gosto muito, que é do Papa Paulo VI, a Evangelii Nuntiandi, no número 41, olha o que ela diz para nós: o mundo contemporâneo escuta com mais boa vontade as testemunhas do que os mestres. E se escuta os mestres, é porque são testemunhas. Olha que maravilhoso, meu irmão, minha irmã. E como isso é maravilhoso, eu quero te convidar novamente a tomar a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, que você tome a sua espada, como diz também em Efésios, no versículo 6, que a palavra de Deus é essa nossa espada, lá em Efésios capítulo 4, no versículo 20. Efésios capítulo 4, versículo de 20 até o 24. Eu estou com a tradução da Ave Maria, mas nós vamos ler todos juntos, independentemente da sua Bíblia ser de outra edição. Vamos ler a uma só voz. Efésios capítulo 4, versículo 20 ao 24. Juntos vamos ler em voz alta. Vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Dê um grande beijo na sua palavra. E é isso que diz respeito à retidão da nossa vida. Abandonar o nosso homem velho que bate à nossa porta a todo instante e nos revestir do homem novo, criado à imagem de Deus pela unção do Espírito Santo. Mas como essa retidão não é fácil, o terceiro pilar, o terceiro talento que Deus quer nos conceder é o arrependimento, é a contrição, meu irmão, minha irmã. É aquela dor do nosso coração perante o pecado que nós cometemos. É aquilo que Davi, o rei Davi, diz no Salmo 50, eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado, só contra vós eu pequei. Amados, e eu quero contar aqui algo tremendo para você, que Deus não vai resistir ao seu arrependimento sincero. Mas se arrependa com sinceridade. Quantas vezes no nosso grupo de oração, nós conduzimos momento de oração, pregamos falando sobre arrependimento, mas é só da boca para fora.
Tanto é que nossos grupos de oração às vezes não tem ali mais lágrimas, irmãos. Quantas vezes, não que lágrimas seja sinal de arrependimento sincero, mas quantas vezes eu não me derramo diante do Senhor? Quantas vezes eu não reconheço a minha iniquidade, como diz Davi, não reconheço o meu pecado, e a minha vida vai continuando aquele homem velho, aquela mulher velha, o resto da vida. Que vergonha, eu falo para mim mesmo, que vergonha quando eu chego a um sacerdote diante de uma confissão e tenho que ali confessar para ele aquele pecado que na última confissão eu contei. Tem que eu contar de novo, padre. Infelizmente, a gente ainda até faz aquela cara, né? Aquele semblante de carismático, infelizmente. Mas irmãos, de que adianta isso se nós não tomarmos a decisão? Por isso precisamos nos revestir dessa autoridade espiritual que vai nos levar a uma conversão sincera, como a gente viveu em preparação para esse jubileu de ouro da Renovação Carismática Católica. E falando nisso, ano passado o tema da RCC para o ano todo pegava lá no Apocalipse, e aquelas 7 cartas, elas traziam para nós sempre a questão das igrejas se arrependerem das suas más condutas. Olha, irmãos, esse ano agora nós precisamos vestir a carapuça. Da agora para frente não tem mais desculpa, porque o ano passado inteirinho, 2018 inteiro, a gente viveu as 7 cartas do Apocalipse, falando e repetindo sobre arrependimento. Se nós agora não nos arrependemos de verdade, vai ser difícil dali para frente, não vai? Pega na mão desse irmão que está querendo dormir, dá uma sacudida na mão dele e fala para ele: agora não tem desculpa. Fala para ele como o Padre Jonas diz: ou santos ou nada. Irmãos, um outro pilar, o 4º pilar, para a gente já ir finalizando também, aquilo que Helenice trazia mais cedo, que diz respeito à obediência. E como nós estamos nessa hora da misericórdia, Santa Faustina vai trazer no seu diário para nós que o demônio é capaz de se vestir até mesmo do manto da humildade, menos da obediência. Amados, é muito sério. E a obediência que você tem vai atrair a graça de Deus para o seu grupo de oração. Se você, coordenador, coordenadora de grupo de oração, for obediente a Deus, tenha certeza, o seu grupo de oração será feito à Virgem Maria cheio de graça. Quem obedece não erra, vai dizer um ditado popular também, irmãos. Por isso nós precisamos sempre, cada vez mais, estar revestidos dessa obediência. E temos que obedecer não por medo do castigo, mas temos que obedecer por amor. Essa semana, vendo Sorrindo para a Vida na Canção Nova, e um dia a Cris pregando lá, ela trazia uma frase para nós, onde ela dizia assim, acho que é a frase até do pessoal lá do Oriente Médio, que diz que: Deus, eu não quero te buscar por medo do castigo. Deus, eu não quero te buscar porque eu desejo o céu. Deus, eu quero te buscar porque eu te amo. Amados, quem ama, obedece. Quem ama, obedece. E eu quero trazer até um pouquinho para vocês de uma experiência de vida. Há uns anos atrás, antes de trabalhar como assistente social, eu trabalhei como diretor de uma escola municipal lá na minha cidade. E olha para você ver como que as coisas invertem. Na minha adolescência, quando eu cursava o ensino médio, professoras que me deram aula, ali eu estava como diretor, estava entre aspas, mandando nelas. Olha para você ver. Então, se um dia eu lá como aluno aprendi a obedecer a elas, automaticamente quando eu fui ali para aquela missão, para aquele cargo de diretor, eu ia também saber conduzir, mandar entre aspas nelas ali. Assim acontece também no nosso grupo de oração, porque ora você é coordenador e ora você é servo também. E se você é um servo obediente, você será um coordenador que saberá exercer aquela autoridade sobre os seus servos ali, meu irmão, minha irmã. Por isso também o Frei Raniero Cantalamessa, pregador do Papa, olha o que ele nos diz: obediência é a verdadeira fonte da autoridade espiritual, muito mais do que cargo. O que vai te conferir autoridade espiritual não é você ser coordenador da sua arquidiocese, você ser coordenador do estado da renovação, você ser coordenador nacional, mas é a sua obediência. Seja como coordenador lá do seu grupo de oração, seja como servo lá do seu grupo de oração. Quanto mais obediente você for, mais autoridade você vai ter, meu irmão, minha irmã.
Nós temos isso, exemplo claro disso em Cristo Jesus, lá em Filipenses 2, versículo 9, onde a palavra nos diz: tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e outorgou-lhe o nome que está acima de todo nome. Se o Filho de Deus, gente, se Cristo Jesus teve que ser obediente, por que você vai ser teimoso e não vai ser obediente? Por que tanta teimosia no meio de nós? O coordenador aqui diocesano pediu uma coisa. Não vou fazer não, acho que tem que ser desse outro caminho. O coordenador estadual pediu uma coisa, o arquidiocesano vira. Não, também não vou fazer não, porque eu acho X. Eu achei lindo a Helenice trazendo o exemplo, o testemunho dela para nós, de que tantas vezes ela está ali na reunião do Conselho Estadual, ela não concorda com algo, mas por obediência ela faz. Irmãos, isso nós temos que aplicar no nosso dia a dia. Nós temos que obedecer, por mais que você não concorde, que muitas vezes a gente não vai concordar mesmo, a gente não é obrigado a aceitar, mas teremos que ser obedientes, porque se formos obedientes, atrairemos sobre nós, sobre o nosso grupo de oração, a graça de Deus. E como modelo de obediência não teria alguém melhor do que essa senhorinha aqui, do que a Virgem Maria. Se você tem dificuldades com pessoas desobedientes no seu grupo de oração, talvez você olhe para a Virgem Maria. Precisamos aprender com ela a ser coordenadores obedientes à vontade de Deus. Ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme tua palavra, a vontade de Deus. Aquele que é obediente consegue fazer a vontade de Deus sem reclamar, sem murmurar. E o último pilar para a gente fechar, o último talento que Deus quer derramar sobre nós essa tarde também, ele tem até dois. É um talento que é constituído por duas grandes graças, que é a graça da fé e da docilidade ao Espírito Santo. E ao falar de fé, irmãos, nós temos que ter fé, principalmente nesses últimos tempos, onde nós vemos tantas notícias ruins, onde nós vemos tantas fake news, que às vezes vão nos roubando a fé, nós não sabemos mais em que acreditar, e às vezes vamos perdendo até esperança em Deus. Mas nós precisamos crer, porque a palavra diz para nós que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Sim. Então, amado, a fé é essa chave que vai abrir o seu grupo de oração para a glória de Deus. O seu grupo de oração a cada semana, como tem uma música que diz para nós, a cada semana tem que acontecer um novo Pentecostes ali. Meu irmão, minha irmã, o termômetro para você medir se o seu grupo de oração foi bom ou não, é você avaliar se a Pentecostes aconteceu. Se não aconteceu, não foi grupo de oração, foi qualquer coisa, grupo de reza, reunião de amigos, mas não foi grupo de oração carismático, irmão. Nós precisamos ter fé e acreditar e atrair sobre nós a glória de Deus. E essa docilidade do Espírito Santo, como a gente vê na Virgem Maria, nós temos que nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Tem uma canção que diz: eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. E assim nós temos que ser na nossa vida, como eu falava no início, de nós clamarmos e clamarmos, e cada vez mais pedirmos a Deus a graça do batismo no Espírito Santo. Porque já fechando esse momento, meu irmão, minha irmã, quando nós tivermos essa autoridade espiritual, você enquanto coordenador, você não vai virar para os seus servos e dizer assim: vão lá e faz isso. Não, você vai chegar para ele, vai pegar na mão dele e vai falar: vamos. Você vai fazer junto com ele, meu irmão, minha irmã. A autoridade espiritual na sua vida vem pelo amor. Quanto mais você amar, mais autoridade você vai ter também, filho, filha amada. Não à toa Deus quis levantar esse ano esse tema para nós, falando justamente de quê? Do amor. Porque Deus viu que Renovação Carismática Católica do Brasil tem feito muitas coisas, tem avançado para águas e águas mais profundas, mas tem deixado de amar. Isso não foi por acaso, irmãos. Nós temos que voltar a amar mais. E para encerrar esse momento, finalizando mesmo agora, quero trazer uma breve historinha para você. Talvez você já tenha ouvido essa historinha. Essa historinha que diz que tinha um senhor que aonde ele ia, ele andava com a palavra de Deus, ele andava com a Bíblia. E aquele senhor foi um dia ao cabeleireiro. Ele sentou ali no cabeleireiro e o cabeleireiro começou a conversar com ele. Falava da família, falava do trabalho. Mas o cabeleireiro ficou encucado com aquele homem que não largava a Bíblia hora nenhuma. E aí no final aquele cabeleireiro vira para aquele homem e falou: eu não creio em Deus,
Deus não existe. Se Deus existisse, não existia tanta miséria no mundo, não existia tanta gente morrendo por desgraça, não existia coordenador de grupo de oração sem autoridade espiritual, não existiria coordenador que não dá testemunho de vida. Deus não existe. Imagina para você se alguém fala assim: Jesus amado, a gente bambeia as pernas todinha. É assim aquele homem ficou em silêncio depois, terminou o corte de cabelo, ele saindo dali cabisbaixo, engolindo seco, indo embora. Ele olhou para o horizonte e ele viu sentado na rua ali um homem cabeludo, ao contrário do nosso irmão Edson aqui, cabeludo. E aí veio uma inspiração no coração dele, ele pegou na mão daquele homem cabeludo, cheio de cabelo na cabeça, e aí levou lá para o cabeleireiro e falou com ele: os cabeleireiros não existem. Aí o cabeleireiro falou: mas como assim não existe? Eu estou aqui para cortar o cabelo, não cortei o seu. Claro que existe. Aí ele falou assim: uai, se existisse cabeleireiro, não existia homem que não cuida do cabelo, que é largado para lá assim. Aí o cabeleireiro falou: oxe, deixa de ser bobo, se eles vierem a mim, eu vou cortar o cabelo dele. E aquele homem, inspirado por Deus, disse para o cabeleireiro: com Deus também é do mesmo jeito. Deus existe, mas é preciso que as pessoas venham até Ele. E é isso que eu quero te convidar, com uma palavra que o Lucas trouxe para nós, Isaías 55, que vai falar: vinde. Já quero te convidar a você ir ficando de pé, nesse vinde, nessa tarde, nesta hora da misericórdia. Nós queremos adentrar o coração de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, ergue os seus braços, dá aquela espreguiçada, prepara o seu coração para esta oração. E vamos, nesse primeiro momento dessa oração, pedir a Deus que nos ajude a tomar posse dessa autoridade espiritual que Ele deu a nós. Que você, quando foi escolhido enquanto coordenador de grupo de oração, através da graça de estado, do seu batismo sacramental, você foi revestido da autoridade espiritual. E hoje é o dia de... És meu tudo e eu nada sou, ó Cordeiro, Filho de Deus, Príncipe da paz, Santíssimo